A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulo 11. Luiz Alves. Durante uma inteira e comprida semana, deixou Estevão de aparecer no escritório onde trabalhava com Luiz Alves. Não apareceu também em Botafogo. Ninguém o viu em todo esse tempo, nos lugares onde ele era mais ou menos assíduo. Foram 6 dias, não digo de reclusão absoluta, mas de completa solidão, porque ainda nas poucas vezes que saiu, pelo sempre a horas ou em direção que a ninguém via e de ninguém era visto. Mas não fora essa crua e malfadada crise, e é quase certo que ele meteria uma lança na África naqueles dias, que era um ponto muito sério e grave, a questão magna da Rua do Ouvidor e da casa do José Tomás, a ponderosa, crespa e complicada questão de saber se a Stefanoni estrearia no Hernani. Esta questão de que o leitor se ri hoje, como se hão de rir os seus sobrinhos de outras análogas puerilidades, esta pretensão a que se opunha a Lagrua, alegando que o Hernani era seu, pretensão que fazia gemer as almas e os prelos daquele tempo. Era coisa muito própria e a espreitar os brios do nosso Estevão, tão marechal nas coisas mínimas como recruta nas coisas máximas. Infelizmente, ele não aparecia, não sabia sequer do conflito e do debate, ocupado como estava em travar o áspero e sangrento duelo do homem contra si mesmo, quando lhe falta o apoio ou a consolação dos outros homens. Todo ele era Guiomar. Guiomar era o primeiro e o último pensamento de cada dia. A sombra da moça vivia ao pé dele e dentro dele. No livro em que lia, na rua solitária onde acaso transitava, nos sonhos da noite, nas estrelas do céu, nas poucas flores do seu inculto jardim. Um leitor perspicaz, como eu suponho que há de ser o leitor deste livro, dispensa que eu lhe conte os muitos planos que ele teceu, diversos e contraditórios, como é de razão em análogas situações. Apenas direi por alto que ele pensou 3 vezes em morrer, 2 em fugir à cidade, 4 em ir afogar sua dor mortal naquele ainda mais mortal pântano de corrupção em que apodrece e morre tantas vezes a flor da mocidade. Em tudo isto, era o seu espírito apenas um joguete de sensações contínuas e variadas. A força, a permanência do afeto não lhe bastava a dar seguimento e realidade às concepções vagas de seu cérebro, enfermo ainda quando estava de saúde. A ideia do suicídio fincou-se-lhe mais adentro no espírito, certa tarde em que ele saiu a espairecer e viu o enterro que passava a caminho do Caju. O préstito era triste, ainda mais triste pela indiferença que se lia no rosto dos que iam piedosamente acompanhando o morto. Estevão descobriu-se e sinceramente desejou ir ali dentro, metido naquelas estreitas tábuas de pinho, com todas as suas dores, paixões e esperanças. Não tenho outro recurso, pensou ele. É necessário que morra. É uma dor só, e é liberdade. Ao voltar para casa, uma criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco. Mas a inveja da morte e a inveja da inocência foram ainda substituídas pela inveja da felicidade, quando ao recolher-se, viu as janelas abertas de uma casa vizinha e a sala iluminada e uma noiva coroada de flores de laranjeira a sorrir para o noivo
que sorria igualmente para ela, ambos com um sorriso indefinível e único da ocasião. Os 5 dias ocorreram-lhe assim, travado de enjoo, de desespero, de lágrimas, de reflexões amargas, de suspiros inúteis, até que raiou a aurora do 6º dia, e com ela, em pouco tempo depois dela, uma carta de Botafogo. Estevão, quando viu o criado da baronesa à porta da sala com a carta na mão, sentiu tamanho alvoroço que não ouviu nada do que ele lhe disse. Suporia que a carta era de Guiomar? Talvez, mas a ilusão durou os poucos instantes que ele gastou em romper a sobrecarta e desdobrar a folha de papel que vinha dentro. A carta era da baronesa. A baronesa perguntava-lhe graciosamente se ele havia morrido e pedia que fosse falar-lhe acerca da demanda que ela trazia. Estevão chegaria já ao estado de só esperar um pretexto para transigir consigo mesmo. Não podia havê-lo melhor. Escreveu rapidamente 2 linhas de resposta e à 1h da tarde apeava-se de um tíburi à porta da funesta e deliciosa casa onde havia passado as melhores e as piores horas da vida. Sabe por que razão lhe dei este incômodo, além do prazer que tinha em vê-lo? Perguntou a baronesa logo depois dos primeiros cumprimentos. Disse-me que era por causa da demanda. Sim, precisamos assentar algumas coisas antes da nossa partida. Vossa Excelência sai da corte? Vamos para a roça. Estevão empalideceu. Na situação dele, aquela viagem era a melhor coisa que lhe podia acontecer. Contudo, fez-lhe mal a notícia. A conversa que se seguiu foi toda sobre o assunto forense e durou uma longa hora sem que aparecesse Guiomar. Ao despedir-se, atreveu-se Estevão a perguntar por ela. Anda passeando, respondeu a baronesa. Estevão despediu-se da constituinte, que o acompanhou até a porta da sala, repetindo-lhe algumas recomendações que o advogado mal pôde ouvir e absolutamente lhe não ficaram de memória. A esperança de ver a moça levara-o, mais que tudo, àquela casa. Saía sem ter o gosto de a contemplar ainda mais uma vez. Mais do que isso, ameaçado de não a ver tão cedo, ou quem sabe se nunca mais. E aí ele a refletir nisto e aproximar-se da porta, onde parava ao mesmo tempo um carro. Estevão estremeceu naturalmente, antes de ver a quem ia apear-se. Grudou-se ao portal, com os olhos fitos na portinhola, que um lacaio abria apressadamente. A primeira figura que desceu foi a nossa conhecida Mrs. Oswald, que o fez sem dar tempo a que Oswald lhe oferecesse a mão. O bacharel, desde que a vira, aproximara-se rapidamente da portinhola. Guiomar desceu logo depois. A mão apertada na luva cor de pérola pousou levemente na mão de Estevão, que estremeceu todo. A moça fez-lhe um cumprimento risonho, murmurou um agradecimento e recolheu-se com a inglesa. Era pouco, mas esse pouco alvoroçou o bacharel, que enfiou ali para a cidade com direção ao escritório. Luiz Alves admirou-se de o ver. Não foi com um espanto de 6 dias, como deveria ser, mas de 48 horas, quando muito. Que admira? A preocupação de Luiz Alves por aqueles dias era a candidatura eleitoral. A boa nova devia chegar-lhe na prefeitura, na primeira mala do norte. Ora, em boa razão, o homem que está prestes a ser inscrito nas tábuas do parlamento não pode cogitar muito dos amores de um rapaz, ainda que o rapaz seja amigo e amores verdadeiros. Estevão não perdeu tempo em circunlóquios. Foi entrando e entornando a alma toda, aflita e consolada a um tempo, no seio do velho amigo e companheiro. A cada trecho da confissão plena que ele ali lhe fez, respondia um comento, ora sério, ora gracioso, de Luiz Alves. Quando Estevão, porém, lhe deu
notícia de que a família da baronesa ia para a roça, Luiz Alves recolheu a meio riso que lhe pousava nos lábios desde o começo e com a mais súbita e sincera admiração exclamou: para a roça? Disse-o agora mesmo a baronesa, mas Luiz Alves não acabou. Olhou ainda meio duvidoso para Estevão e ficou algum tempo calado a coçar o queixo com a faca de marfim e a olhar com uma gravura que pendia da parede fronteira. Na situação em que estou, continuou Estevão, hás de dizer que a viagem é uma felicidade para mim, pois não é. Não admito a viagem. Se ela sair da corte, eu saio também. Tu estás doido. Talvez. Luiz Alves saiu daquela natural indiferença com que eu os ouvia e falava sempre em tal assunto. Falou-lhe carinhoso, talvez pela primeira vez na vida. O que ele disse foi apenas uma edição aumentada do que ele havia dito em anteriores ocasiões, agora com maior fundamento, porque do formal desengano de Guiomar não havia outro recurso mais que ia esquecê-la de todo. Oh, isso nunca, interrompeu Estevão. Demais, não sei. Não estou certo se ela falava de coração naquela tarde. A candidez com que Estevão disse isto era a fiel tradução de seu espírito, e a razão de tais palavras não a procure o leitor em outra parte mais do que não seja aquele sorriso de há pouco ao pé do carro, sorriso que lhe bailava no cérebro como raio de sol coado por entre nuvens negras de tempestade. Luiz Alves sacudiu a cabeça e enfiou os olhos pelas folhas rabiscadas de uns autos que tinha adiante, e que entrou a folhear vagarosamente. Súbito, bateu uma pancadinha com a mão espalmada sobre os papéis e levantou a cabeça. Há um meio, talvez, de saber tudo, disse ele, de saber se ela verdadeiramente te ama. Posso tentá-lo, com uma condição. Qual? A condição de eliminares as tuas pretensões. Que diabos ganha tu em nutrir uma paixão sem eficácia nem remédio? O acordo não foi difícil. Ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. Jorge quis sair logo. Reteve o Luiz Alves algum tempo mais, com expressões de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastoadas na conversação, e também deixando-se ir à afeição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos e aplaudindo-os discretamente. Sério, quando eles o eram ou pareciam ser. Chocarreiro, quando vinham com ar de graça, respondendo, enfim, a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação. Toda a arte, em suma, de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que ele devia aproveitar mais tarde na vida pública. De noite, foi Luiz Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona de costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e da fronte as suíças brancas e aposentadas de um ex-funcionário público. Num sofá, viam-se Mrs. Oswald e Jorge a conversarem em voz, ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante, Dous Moço contava às duas senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gabava a outra a tesoura de Mademoiselle Bragaud, que pedia messas, dizia ela, ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas, via-se uma mocinha, viva e bonita, a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa, assim dividida, tornava-se às vezes geral, para recair logo
no particularismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, no mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam ao passo um minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse, ou de o introduzir na conversa quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Luiz Alves mostrou-se fiel à palavra dada. Declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria em último caso o auxílio de força pública, que era um erro a um crime, e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça e do gosto e de todas as mais qualidades excelentes que aí iam achar os felizes que o frequentavam, que enfim o mal era tamanho que não deixaria de ser pecado, pois não viesse apontado no catecismo, e como pecado seria de força punido com amargas penas no outro século, pelo que, e ao mar dos autos, era uma decisão que a baronesa devia ficar. Todas estas ações foram ditas como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baronesa respondia igualmente, e que não daria nada mais de si se Luiz Alves, mudando de estilo, não fosse pôr o assunto em diferente terreno. Digamos a verdade, senhora baronesa, a viagem há de ser imensamente incômoda, se for só isso. Suas forças não são de certo iguais às de seus primeiros anos. Sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falei em nome de certo interesse pessoal de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem, mas tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir que ficasse. A baronesa defendia-se e Luiz Alves não tardou em reconhecer de si para si que ela não se defendia como o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral, de todos os lados partiam votos de oposição. Guiomar havia já alguns minutos que não atendia à interlocutora. Tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nós ler não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu? Perguntou Luiz Alves, olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondeu a boa senhora. De certo que não é possível, interveio Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião, dita em tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu natural aveludado, equivaleu a um pouco de água fria lançada na fervura triunfante dos ânimos. Guiomar tem razão, disse a baronesa. Já agora é preciso ir. São apenas 3 ou 4 meses. Luiz Alves olhou longamente para Guiomar, com a procurar ver no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara. Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez for abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembra da confissão por ele feita a Estevão, supôra talvez que eram de amor. Talvez. Quem sabe? Amor um pouco sossegado, não louco e cego como de Estevão, não pueril e lascivo como de Jorge, um meio termo entre um e outro, como podia havê-lo no coração de um ambicioso.
O doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar, sorrindo para ele. Não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge suspirando, eu também dispenso teatro e bailes, sacrifico-me à família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. Que dúvida! Guiomar mordeu o lábio inferior com uma expressão de despeito que pôde conter e abafar sem que ninguém a percebesse. Ninguém, exceto Luiz Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que ele ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sozinho, meio voltada para fora e meia guardada pela sombra que ali fazia a cortina. Um rumor de passos fê-la voltar para dentro. Era Luiz Alves. Ah, disse ela, fingindo-se tranquila. Agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em voz baixa, mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incubo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa com mais vivo e natural espanto. Tal espanto que parecia havê-la feito esquecer outro sentimento igualmente natural, o de despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo. Guiomar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se a pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há de nos dá do leitor alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte.